Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer o desenho de um olho realista, tá? Com uma forma simples. Ele vai ter uma característica realista, mas ainda não é todo aquele refinamento, tá? Que eu apresento no método maestria, que eu faço nos meus desenhos. Mas para você que está começando agora no realismo, está dando seus primeiros passos, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar tudo isso passo a passo. Desde já eu quero te pedir também, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você ser avisado também dos novos vídeos que vão vir aqui e deixe seu comentário, porque é muito importante seu comentário, tá? Que é através dele que a gente atualiza o nosso conteúdo que vem aqui para o canal. Lembrando também que a gente tem o nosso curso virtual de desenhos realistas, tá? Lá eu mostro todo o passo a passo, todo o processo, através de videoaulas, como que é feito os meus desenhos. A gente se aprofunda no método maestria do realismo. No método a gente trabalha a educação perceptiva bem profundo. É isso que traz refinamento, tá? É isso que traz um nível muito alto de realismo em quem implementa o método. Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar agora cada etapa passo a passo de como que eu faço esse desenho. Vamos lá. Bom, e antes da gente começar, deixa eu te apresentar os materiais que a gente vai usar, tá? Aqui eu tô com lápis Faber-Castell da linha 9000, né? Eu tô com HB e um 6B, essas duas graduações que a gente vai usar na aula. Aqui eu tenho esfuminho, pode ser caseiro, esse de baixo é caseiro e o de cima é um da marca Tridente. Mas independente da marca, eu vou usar aqui. Se você não tiver, você pode usar um cotonete, né? Que também dá para chegar no mesmo resultado. Vai dar a adaptação que você vai ter. Aqui um pincel simples, sintético, que eu cortei as cerdas, né? Eu deixo pela metade para a gente esfumar algumas áreas do desenho. Você vai entender na videoaula. Aqui eu tô te mostrando, tá? Se você quiser apontar teu lápis dessa forma, você pode passar o estilete ou você pode usar um apontador. O importante é deixar essa ponta fina, né? Você pode vir numa lixa de unha depois e afinar um pouquinho mais, porque você vai ver que já alguns detalhes a gente precisa dessa ponta fina, né? É um erro que muita gente comete, deixa a ponta de qualquer jeito, mas no exercício aqui você vai entender que é importante essa ponta tá fina, tá? Para algumas partes. E aqui uma caneta borracha, tá? Da marca Pentel. Ela não é tão difícil de ser encontrada. Aqui eu faço um corte na ponta dela, ó. Repara que é um corte chanfrado. E dá para você achar essa caneta borracha em muitas papelarias, tá? E ela vem com esse refil e você vai ver o uso dela aqui na videoaula. Aqui eu vou até fazer um corte, tá vendo? Para você entender, ó. Não é reto, é um corte na diagonal dessa forma aqui, ó. Aqui um papel higiênico, folha dupla, da marca Neve, mas pode ser qualquer marca que seja macio, tá? E folha dupla, porque é melhor para a gente usar também aqui no desenho, tá? Para esfumar algumas partes do desenho. Então aqui é o jeito que eu dobro ele, tá? Eu faço 3 dobras. E depois eu dobro mais uma vez aqui na parte de cima, desse jeito. E assim a gente passa no desenho, a gente esfuma o desenho nessa posição aqui. Eu seguro desse jeito e passo, né, espalhando o grafite desse jeito, geralmente movimentos circulares, você vai ver na videoaula. Bom, vamos lá, começando aqui com um copo americano, tá? Vou fazer o primeiro círculo maior. E dentro desse círculo maior, eu vou usar a moeda de R$1 para fazer um círculo bem centralizado, tá? A olho mesmo, você olha, coloca a moeda ali no centro e a gente risca mais um círculo. E aqui eu estou usando o lápis HB da Faber-Castell, tá? Para esboço, sempre use um lápis mais clarinho, tá? Como esse HB da Faber-Castell da linha 9000. Bom, o que é interessante aqui? Você observar esse tamanho proporcional que ficou entre a moeda e o círculo do copo, tá? Se você não encontrar um copo que seja parecido com essa medida que você está vendo aqui, tente pegar qualquer coisa circular que fique próximo disso, tá? Próximo desse tamanho de círculo comparado com a moeda de R$1.
E aqui eu vou localizar o meio, tá? O centro a olho mesmo. Você marca um pontinho para você saber onde está o meio, que a gente vai traçar agora uma linha reta, né? Na vertical e outra na horizontal, tá? Vai ficar parecendo um alvo. A gente vai olhar assim quando fazer essa segunda reta e fica parecendo como se fosse um alvo. Qualquer dúvida também você vai acompanhando na imagem, tá? A imagem do passo a passo para você tirar alguma dúvida também de como que é esse começo aqui. Olha só, aqui eu vou fazer essa marquinha um pouquinho abaixo da linha, tá? Dessa linha horizontal, um pouquinho abaixo. E eu vou traçar uma reta até aqui, ó, até esse pontinho que eu marquei aqui. Acompanhe no vídeo, acompanhe a imagem, tá? Que você tá usando de base aí do passo a passo. E aqui em cima eu vou passar mais uma reta. A gente vai meio que começando a fazer tipo um losango, né? Representando, parecendo a bandeira do Brasil. Mas você acompanha essas medidas que eu tô te passando, tá? Porque não é tão certinho não. Tá vendo como eu passo um pouquinho do círculo? Faz desse jeito para ele ficar próximo do que tá aqui, tá? Não ficar tão desproporcional. Eu marquei mais um pontinho ali, ó, saindo do círculo, na linha mesmo horizontal. E eu vou levar agora esse traço até lá. E aqui para finalizar eu vou fazer mais um traço cortando um pouco esse círculo, tá? Vai ser a parte de cima do olho. Olha só, vou ligar os pontos, né? Esse que eu fiz e fiz até em cima cortando um pouquinho o círculo. Bom, agora eu já estou aqui usando o lápis 6B da Faber-Castell para a gente já ir fazendo um contorno mais do que vai ser o olho mesmo, né? Pra gente finalizar depois com sombreamento. Não force muito, tá? Faça com uma certa leveza. Por mais que você tá usando um lápis 6B, trabalha aí a leveza da sua mão. Então eu fiz meio circular aqui em cima, né? Arredondei um pouquinho. Embaixo também eu dei uma leve arredondada, que a gente não vai deixar essa ponta fina assim. E é bem simples, tá? Basta você ir acompanhando a videoaula, olhar a imagem, né, de referência, o passo a passo, para você poder fazer aí também esse exercício, tá? Aqui eu tô usando uma folha de sulfite simples, tá? Comum, de 75 gramas. Olha só, mais algumas marcações ali embaixo, aqui em cima também, tá? Da pálpebra. Aqui é a olho mesmo, tá? Você observa no vídeo, mais ou menos onde eu tô passando aqui, ó, perto desse círculo maior, que é a nossa base. Olha só, um pouco abaixo. Aqui eu faço levemente mais reto, né, nessa parte de cima do olho e depois eu venho caindo, né? Sempre com a ponta do lápis fina, tá, gente? Como eu já falei no começo das videoaulas, sempre trabalhe com a ponta fina, tá? Isso faz muita diferença no resultado. Vou escurecer de leve também aqui o contorno, né, do olho, da íris, né, do olho, da parte circular. E aqui eu vou fazer uma bolinha um pouquinho maior, tá? Aqui é a pupila do olho. A gente vai pintar ela com os lápis 6B mesmo, tá? Eu vou escurecer aqui com o lápis 6B. Eu vou também apagando essas partes que a gente não vai precisar mais, tá? Era só para poder fazer esse esboço do olho. Então eu tô apagando um pouco essas linhas aqui do lado, aqui dentro do olho, porque agora a gente vai trabalhar com sombreamento. Então aqui, olha só, vou fazendo os
cílios, né? Eu vou começando a fazer aqui na parte de cima, sempre o final fino, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa para mim te mostrar o segredo para você poder fazer esses cílios, tá? Esses fios, essa técnica de fios bem feita. Então vamos lá, vou cortar um pouquinho e vou te mostrar como que é feito. Bom, então qual é a maneira correta de fazer os fios, tá? Para eles saírem bem naturais, bem bonitos aí, realistas. Bom, primeiro de tudo, a ponta do lápis sempre bem apontada, tá? E a gente começa assim, olha só, eu puxo essa ondinha para baixo e faço esse movimento. E depois eu subo e solto o lápis, tá? Eu deixo bem leve esse final porque eu quero que fique bem fino a pontinha do fio, tá? O grande passo aí é você treinar e fazer dessa forma. Então faz puxando para baixo essa ondinha, depois você sobe e vai soltando de leve o lápis. É um movimento rápido, tá? Para poder sair assim, você solta de maneira que fique suave o final do fio, tá? Outra coisa, aqui no meio já começa a ficar reta a direção dos fios, tá? Você repara que desse lado vai caindo e aqui no meio já vai ficando mais reto, né? Um pouquinho mais reto os fios. E agora já vai caindo para o outro lado. Olha só, a ondinha eu já estou fazendo vindo para o outro lado. Então eu vou seguindo assim, tá vendo? Eu vou engrossando também um pouquinho aqui embaixo, porque eles são mais escurinhos aqui. E à medida que vai subindo, o fio vai ficando mais fino, tá? Depois eu vou trabalhar melhor, escurecendo mais essa parte de baixo. Então basicamente é isso, tá? Faz a ondinha dos fios vindo e depois sobe para cima, soltando a mão de leve para poder ficar fino, tá? A ponta fina. Olha só como vai caindo para esse lado, tá vendo? Olha a importância da direção dos fios, tá? Dos cílios. E eu vou escurecendo, olha só. Aqui abaixo é um pouquinho mais escuro, então tranquilo. Você vem, escurece, faça mais fios. Tem alguns fios que passam juntos, né? Meio aleatórios. E sempre lembrando de girar, tá? De vez em quando você gira o lápis, que à medida que você gira, você vai pegando sempre a quina, né? A quina mais fina da ponta. Olha só, vou reforçando mais um pouco aqui. Então presta bastante atenção, tá? É simples, é só... Olha só a girada do lápis que eu falei. Faz alguns fios, gira desse jeito. Faz mais uns fios, gira. Então você sempre tá pegando a quina da ponta. Daí você vai pegando a quina e fazendo os fios bem fininhos, bem mais suaves. Então basicamente é isso, tá? É simples, basta você seguir essa direção, prestar atenção, né, na direção dos fios, fazer com suavidade, principalmente o final do fio para ficar bem fino, e com certeza seus resultados no desenho de cílios vai ficar bom, tá? E aqui é só escurecer um pouquinho mais, tá? Porque realmente embaixo é um pouquinho mais escuro. E à medida que vai subindo, ele vai ficando mais suave, né? Mais fino o fio. Bom, e qual o problema que muita gente comete? Eu cometia muito esse erro, tá? E meus desenhos ficavam bem ruins. É fazer desse jeito, olha só. Vai fazendo os fios bem fora da direção deles, fica meio reto. Depois a pessoa vem, ó, pinta aqui de escuro, de preto, porque vê que é grossinho, então já associa que é desse jeito e vai fazendo os fios. Nada suave, está fora da direção, as pontas muito quebradas, meio quadrado. E é assim que eu fiz por muito tempo no meu início, tá? Nos desenhos. Então isso é mais um alerta para você não cometer esse erro, já prestar bastante atenção e começar a fazer já da maneira certa, tá? Presta atenção que com certeza seus desenhos já vão ganhar muito mais vida.
Outra coisa que eu quero mostrar, esses detalhes aqui abaixo do olho você vai ver na videoaula, tá? Que eu vou mostrar. Faça com suavidade. E como que você faz isso com suavidade, tá? O que acontece se você não fazer isso suave? Você repara que nesse desenho tá bem natural, né? Aqui abaixo são texturazinhas bem finas. Você vai ver melhor isso na videoaula, tá? No passo a passo. Mas ok, deixa eu te mostrar como que faz. Então você vem com lápis, sempre com a mão leve, tá? Treina isso, pega uma folha de sulfite e vai treinando a parte, tá? Aqui é um lápis 6B, pode ser com qualquer lápis. E você vai fazendo dessa forma, tá? Nesse sentido. Isso é o mesmo conceito para fazer fios de cabelo que você faz bem fino. Mas para fazer algumas texturas e sombreamento, como embaixo do olho, por exemplo, eu uso essa técnica e serve muito bem. Então, é fazer bem suave, porque à medida que você faz assim, quando você emenda, ó, eu estou emendando aqui, continuando. À medida que você emenda, fica suave, né? Não fica aquela coisa quebrada que eu vou até mostrar daqui a pouco. Qual é o jeito errado e como que fica, né? Como que fica estranho. E aqui vai ter um leve degradezinho, né? Geralmente subindo na direção que for. Tem o tracinho e sobe um degradezinho leve, né? Uma sombrinha para dar esse efeito de luz e sombra. Fique tranquilo, eu vou te mostrar mais na videoaula, tá? Tudo isso que eu tô falando. Então basicamente é isso, tá vendo? Aqui dá naturalidade. Bom, agora o jeito errado, tá? Que eu fiz por muito tempo. E é bom você prestar atenção para não cometer esse erro. Eu fazia esses mesmos traços, tá? Seja de uma textura como essa que eu vou mostrar, né? Abaixo dos olhos. E olha só como é ruim, tá? Na hora de fazer a emenda disso, fica muito ruim. Pode parecer besteira isso daqui, mas é realmente como eu fazia, tá? Eu não prestava atenção nisso. E ficava esses traços extremamente picotados. Olha a diferença de naturalidade entre um e outro. E eu vou te mostrar mais na videoaula no passo a passo. Bom, entendido isso, a gente vai continuando, tá? Guarda essa informação para toda vez que você for praticar, fazer desenhos de fios, de cílios, de sobrancelha, de todas as regiões de pelos que você for desenhar, sempre lembre disso, tá? Fazer o começo do fio, o final fino, suave, treina bastante isso. Ponta do lápis sempre fina, tá? Se você for usar a lapiseira 05, que é uma que eu trabalho bastante, com grafite 4B também, é legal você usar. E sempre com o mesmo conceito do final fino. E de vez em quando dando aquela girada para pegar sempre a quina do lápis e observando também a direção dos fios, como você está vendo aqui, ó. Ali no lado direito é meio caído, aqui já vai ficando mais reto, né, no meio, e agora já vai caindo para o outro lado, direção oposta. Tem gente que não presta atenção nisso, acaba fazendo eles com a direção muito errada, tá? Não seguindo a ordem da referência, acaba não dando naturalidade no desenho. Repara também que tem essa ondinha, né, que os cílios fazem aqui para baixo e depois sobe. Faça desse mesmo jeito, acompanhe a videoaula, que com certeza você vai conseguir bons resultados também. Aqui eu tô fazendo um quadradinho, porque vai ser um ponto de brilho, tá? Que tem no olho. Eu até acabei fazendo a pupila, mas eu vou apagar, porque esse brilho fica por cima, tá? Você faça esse quadradinho e depois escureça a pupila, como eu tô fazendo aqui com lápis. Mas deixa o quadradinho por cima, tá? Eu vou dar uma apagadinha aqui. Olha só, o brilho por cima. A pupila fica abaixo, tá? Dando a sensação do brilho mesmo acima. E agora eu vou fazendo essas texturazinhas dentro do olho.
como que é feito, tá? É tudo muito de observação, tá? Aqui você vai estar acompanhando o próprio desenho, mas eu já desenhei muitos olhos, então o que a gente enxerga, tá? O desenhista enxerga com a visão artística. Não é de qualquer maneira que você pensa como que é um olho, não. Você tem que acompanhar a imagem, tá? Então, de tanto a gente vê referências, por exemplo, eu já acostumei também a olhar e observar dessa forma, tá? São manchinhas, texturas, né? Degradês. Olha só, aqui em cima a pálpebra faz uma sombra, então vou escurecendo um pouquinho mais com lápis 6B. É um pouquinho mais escuro e vou soltando mais a mão conforme vai descendo, tá? Para ir dando esse jogo mesmo de luz e sombra, de degradê. Aqui eu faço uns risquinhos, tá? Em volta da pupila. São sempre detalhes, tá? Que a gente vai acostumando a ver, a enxergar dessa forma cada detalhe para a gente poder melhorar no desenho realista, tá? O desenhista precisa mudar a visão dele, ele precisa se concentrar nesses detalhes, nas nuances, nos tons e desenhar desse jeito, tá? Observando isso. E não necessariamente que é um olho, você tem que prestar atenção e focar nesses pequenos detalhes, na sombra, na luz. Olha só os risquinhos que eu vou fazendo. Tente acompanhar, tá? Fazer da mesma forma aí no seu desenho. Sempre com a ponta do lápis fina, tá? Aqui desse lado também, eu vou fazendo riscadinho, ó, fica bem rústico, né? Fica essa sensação de manchinhas, de texturas mesmo, né? Que tem dentro do olho. E repara como eu vou preservando, né? Eu faço esses risquinhos, mas preservando outros pontos que tá com aquela camada de baixo primeiro, né? De cinza. Aqui eu vou escurecendo um pouquinho mais, tá vendo? É uma região de sombra, né? A pálpebra faz essa sombra, então a gente tem que olhar isso também, nesse grande pilar do desenho realista, que é a luz e a sombra. Então aqui é mais escuro, tem sombra, tá? E abaixo vai tendo um leve degradê. Você vai soltando a sua mão à medida que você vai descendo para fazer esse degradê. Aqui uns detalhezinhos dentro do brilho, tá? Uns risquinhos que é como se fosse um reflexo dos fios mesmo que dá ali no brilho. E aqui em cima, na região de cima do olho, eu já venho sombreando, tá? Com o mesmo lápis 6B. Então eu vou fazendo o sombreamento, tá? Com a mão leve, tranquilo. E eu vou trabalhando já com um leve degradê, tá? Saindo dessa linha mais marcada e subindo, soltando mais a sua mão. Aqui é mais escurinho na linha e a gente vai fazendo o degradê, ó. Não quero deixar a linha marcada também. Então eu venho, começo a sombrear para ir matando um pouco a linha e puxando um degradê para cima. Tente observar bastante como que é feito, como que eu faço, não só no que eu estou falando, mas tenta observar também o lápis, a posição, para você ir replicando aí no seu exercício, no seu desenho. Aqui eu não esfumei ainda, daqui a pouco eu vou vir esfumando com um lenço de papel higiênico, tá? Dobrado, como você já viu eu explicando na videoaula. Olha só, vou passando, tá? Com uma certa leveza, vou dando uma espalhada, movimentos meio circulares. Olha só o aspecto que vai dando, vai ficando um sombreamento um pouco mais homogêneo.
olha só, nunca é uma camada só, tá? Eu fiz uma camada com lápis, eu esfumei e eu venho fazendo mais, tá? Eu venho trabalhando de novo da mesma maneira, enxergando tons, tá? Enxergando a tonalidade e o degradê que tem nessa parte. É nisso que você tem que se concentrar na hora de desenhar, tá? Enxergue dessa maneira. Então eu venho reforçando, porque depois que você passa o papel higiênico, ele fica um aspecto já um pouco diferente. Então você vem trabalhando por cima, tá? E às vezes você perde um pouco da tonalidade que você fez. Então é por isso que a gente reaplica mais camadas, tá? Às vezes 2, 3, não importa o número de camadas, mas desde que você consiga deixar na tonalidade do jeito que você quer, tá? Reforça o degradê, porque é normal a gente perder um pouco quando passa o papel higiênico. Olha só, vou soltando a mão, tá? À medida que vai subindo, eu vou fazendo mais leve. Passo mais um pouco do papel. Olha só, aqui no meio, tá? São risquinhos que eu vou fazendo. É como se fosse uma texturazinha também que tem aqui na pálpebra. Aqui basta você acompanhar mesmo para você entender e fazer também no seu desenho. E eu vou soltando a mão, tá? Deixando bem leve aqui no meio, porque aqui é uma área de brilho. Então eu não deixo chegar lá o lápis. Olha só, aqui no canto eu faço da mesma forma que eu fiz lá no outro canto. Os risquinhos, tá vendo? Deixando alguns espaços em branco, que é simbolizando mesmo essa textura que tem aqui acima e o brilho. E eu vou soltando a minha mão, tá vendo? No meio eu não faço forte, eu deixo bem fraquinho para preservar o volume mesmo, para dar essa sensação de que o brilho tá ali no meio da pálpebra. Olha só aqui na parte de baixo, tá vendo? Eu vou fazendo da mesma forma, tá? Os risquinhos com a mão leve, com o mesmo lápis, tá? 6B, sempre bem apontado. Abaixo dessa linha mais forte eu também faço mais alguns risquinhos, tá? E eu subo um leve degradezinho também dessa linha mais forte pra cima, tá? Bem de leve eu faço esse degradê também. E olha só a direção. Vai fazendo assim, tá? Nessa mesma direção. Já vou fazendo riscado, seguindo a direção da pele mesmo, tá? Do formato aqui da pele, da textura dessa região. Olha só a curva que vai fazendo, tá vendo? Aqui eu vou passando o papel higiênico, suavizando mais, tá? De leve, tá? Não esfrega de qualquer jeito. Olha só, aqui eu vou fazer um sombreamento bem leve, tá? Eu tô usando um lápis HB da Faber-Castell, porque essa região, ao contrário de que muitas pessoas pensam e acabam deixando, não é branca, tá? Essa região de dentro do olho tem um acinzentado leve, então a gente tem que fazer esse sombreado. Aqui eu tô reforçando alguns cílios com lápis 6B, tá? Eu tô fazendo mais um pouco, ó, puxando um pouquinho mais. Aqui eu vou reforçando, ó, aquela sombra leve que eu falei, tá? Aqui em cima
Tem um leve degradezinho também, sempre respeitando, né, que a pálpebra faz essa sombrinha. Aqui com bastante cuidado eu passo papel higiênico, tá? Dobrado sempre daquela forma. Aqui continuando desse outro lado com lápis HB, fazendo esse sombreado leve. Cuidado para não deixar manchado, tá? Tem que ficar homogêneo essa região. Repara na diferença dos tons, tá? É isso que eu quero que você comece a perceber. Você que vem de outros estilos, como eu que vim do mangá, né? Que a gente fazia desenhos diferentes, traçados. Aqui a gente vai fazendo mesmo sombreado, volume no desenho, tá? Olha a diferença de tonalidades, de cinzas, né? De preto, pra gente deixar aquele brilho, por exemplo, que é o próprio branco do papel ali no brilho do olho, como você vê, precisa ter, né, essas tonalidades, essas nuances e diferenças de cinzas aqui ao redor do olho. Aqui eu vou fazendo esses cílios na parte de baixo, tá? Com lápis 6B também. Faça com cuidado, tá? Sempre fazendo suave, ao finalzinho do fio, sempre fino e respeitando também a direção, tá? Como foi em cima, repara que tem a caída para o lado, depois é mais centralizado, depois cai para o outro lado. E aqui em cima, tá? Para ficar mais proporcional, eu tô crescendo um pouquinho os cílios, tá? Eu senti necessidade de deixar um pouquinho maior, então eu tô só subindo um pouquinho mais o tamanho deles, tá? Mas presta bastante atenção na referência que você tá vendo aí no desenho, para você não fazer nem muito maior nem muito menor, para deixar proporcional. Aqui uma dica bem importante, ó. Eu pego esse fuminho limpo e eu passo em volta da íris do olho, tá? É algo bem simples, um detalhe, mas que causa uma diferença bem grande, porque dá uma suavidade, uma naturalidade bem maior aqui na íris em volta dela, tá? Isso você vai observar nas referências, nessa suavidade que tem, que também faz parte da nossa observação, entender isso, tá? Eu vou reforçando um pouquinho aqui essa sombra, tá? Porque é um pouquinho mais escura essa parte direita. E aqui a gente chegou ao final desse exercício, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Coloca em prática, tá? Não fique só com o que você observou, porque você não aprende só olhando, tá? É na hora que você vai praticar, na hora que você vai desenhar com esses conceitos que você aprendeu, que é a hora que você realmente vai assimilar e evoluir no desenho. Bom, se você curtiu essa aula, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative também as notificações, tá? O sininho, para você ser avisado quando a gente trazer coisa nova aqui no canal. Uma coisa muito importante, deixa seu comentário, deixa sugestões de vídeos que a gente pode estar gravando aqui no canal, porque vai ser muito bem-vindo o seu comentário e a sua sugestão. E se você quiser saber mais sobre o nosso curso online de desenhos realistas, com o método Maestria do Realismo, vai ter um link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado da videoaula e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!